Cuidar que o Apocalipse não possa ser interpretado a partir de manchete de jornal. Tá. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto como a besta do Apocalipse. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do Apocalipse. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e fala que ela tinha 2 chifres, sabe? O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma, ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época, que era o que oprimia a igreja. Por exemplo, vou lembrar que o Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, então ele estava bem perto ali da fonte apostólica. O Irineu de Lyon falava o seguinte, olha, o número 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616, ele fala assim, o nome que dá isso aqui é Lateinos, em grego. Lateinos significa o império dos latinos, dos romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Roma era codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. E na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. De todos os opressores que Israel teve, aquele que mais trouxe traumas era a Babilônia. Entendi. Tanto é que quando você queria falar alguma coisa do mal, era a Babilônia. O mal vem do norte, que a Babilônia veio do norte. Mais do que a Assíria, mais do que os persas, mais do que Antíoco Epifânio, grego, todos foram opositores do povo de Deus. Sim. Os persas teve gente que opôs, o Antíoco Epifânio, mas assim, aquele que na época do Novo Testamento, todo mundo era a Babilônia. Você tem vários textos judaicos falando da Babilônia, mas é codificando Roma. Aí, depois desse período da patrística, você vê que a igreja entendeu também, através de Tomás de Aquino, que Roma poderia ser uma forma de trazer o anticristo para a igreja. Isso está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvínio, Zwinglio, todos entendiam que o anticristo era o papado. Ah, é? E de maneira assim, bem politicamente incorreta. Você entendeu? O papado e acabou. É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão hoje é o seguinte, é porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome para o inimigo, claro. Então psicologicamente detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não está mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Muitos teólogos, já para numa ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo. E você tem alguns autores, como, por exemplo, no século XVI, você tem o Francisco Rivera, que foi um padre católico dominicano, o Francisco Rivera, e tem o Luiz Salazar, os dois são da mesma época. Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Entendi. Ponto. Não tem nada de papa. É o Nero. E depois muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte, aí o papado passou a ser Nero. Depois os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia e a União Soviética, que tinha que demonizar os russos. O comunismo. Agora eu estou falando que a Rússia é com a China, né? Outros grupos minoritários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era um apóstata, que era um ateu. A internet. A internet. Como é que eu entendo isso? Eu tenho um trecho aqui interessante do próprio catecismo da Igreja Católica, e eu gosto dessa interpretação aqui do catecismo. Bom, aqui eu tenho as citações aqui de John Wesley, a Confissão Presbiteriana e Anglicana, de Westminster, a Confissão Luterana, todos falando que é o papado. A resposta católica também é importante ser dada.
Os católicos dizem, o anticristo não pode ser o Papa, porque na carta de João é dito que o anticristo nega que Jesus veio em carne. Entendi. Nega que ele veio em carne. E o Papa não nega que ele veio em carne, ele não é gnóstico. Entendi. Né? Mas olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja. O Catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas para quem quiser olhar no Catecismo é só colocar julgamento final da Igreja. Interessante o título, julgamento final da Igreja. E o Catecismo diz assim, antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer por protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na Terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja, se a apostasia da verdade... É o afastamento da verdade. Então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Ah. Então eu tenho 3 elementos aqui que eu tenho que levar em consideração. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro, esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Porque fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, então o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. O anticristo não pode ser a ONU, porque não tinha a ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2000 anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu estou só pegando a Bíblia para ver que o que o catecismo está falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. Para você morrer, o primeiro requisito... Tá vivo. Tá vivo. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. Não existe budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo, o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia pós-tribulacionista. Sim. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade, levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17.
João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que você viu era, não é, está para emergir do abismo. Era, não é, está para emergir do abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo sem, assim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura, ele fica entubado, depois ele volta. Era, não é, e vai surgir do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo de suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso 18 ele diz: a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Ei. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. De dominar? É Roma. Roma. Mostra aquela moeda para mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda, Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5. Ali não mostra... 7, 8. 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando. A mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí o que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano que durante a Idade Média e início da Idade Moderna sancionou tantas perseguições com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Lembra que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. Por exemplos, eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que, quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá e os padres me recebiam ali. E um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala assistir o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá e falou: Rodrigo, desculpa, padre Dionísio. Desculpa, tomou o prato da minha mão que eu tinha esquentado. Me perdoa, Rodrigo, me perdoa. Eu falei: o que foi? Ele pedindo perdão e tomou o prato da minha mão. A gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toicinho no feijão. Nos perdoe. Eu vou fazer um omelete pra você. Poxa, esse homem honrou minha fé. Ele não tem problema com carne de porco. Eu que não como carne de porco. Eu vou falar que esse padre não é de Jesus? Poxa. Eu vejo uma vida de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, para falar aqui do Brasil. Essas mulheres não andavam com Jesus? Ai de mim, quem sou eu? E os crimes que houve dentro da Igreja Católica? Também houve crimes dentro do mundo protestante, dentro da Igreja Adventista. Eu tenho que lamentar isso. Aí vem o capítulo 7, que fala dos 144 mil. E ele começa assim: depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Por que 4? Bom, 4 a gente já aprendeu. O que é 4? Perfeição. Não, é... 7 que é perfeição. Universal. Universal. Os 4 ventos. Quando a gente vai para a Bíblia, em Ezequiel capítulo 37, verso 9, Zacarias 6, versos 1 a 4, Jeremias
49, 36, você vê que o vento do céu ele tem dois sentidos. Primeiro, os ventos de Deus vêm para ressuscitar os seus filhos, para dar o galardão. É a visão de Ezequiel, capítulo 37. Fala assim, não soltem os 4 ventos para que venham e soprem sobre esses cadáveres, fazendo-os reviver. Sim. Quando você vai já para Jeremias 49, verso 36, fala assim, solte os ventos de Deus que vêm para julgar a terra. Lembra que eu falei que uma das características de aprender o Apocalipse é olhar o símbolo no restante da Bíblia? Claro. Então aqui ele fala, segurem os 4 ventos. Ou seja, não chegou a época ainda nem de julgar o mundo, olha o suspense, nem de dar o galardão para os filhos, apesar de ter aberto o selo. Por quê? Porque nós ainda temos que selar na fronte os 144 mil. Quem seriam? Aí fala o seguinte, olha, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, o juízo final de Deus, até marcarmos com o selo a testa dos filhos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. A interpretação mais corrente hoje é que aqui significam 144 mil judeus que serão selados. Eu não vou entrar no mérito da questão hoje, mas eu sei que você tem planos de trazer no futuro gente para falar sobre a tribulação. Sim. Aí tem o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista e o meso-tribulacionista, né? Galera, para entender o seguinte, o que é tribulação? No finalzinho da história do mundo, isso aqui é um ponto pacífico entre todos os intérpretes. Antes que o mundo chegue assim ao primeiro minuto da eternidade, haverá uma grande tribulação. Nessa grande tribulação, o anticristo vai dominar a terra com uma força muito grande. Nessa grande tribulação, também chamada de tempo de angústia de Jacó, é outra expressão que aparece na Bíblia, o poder de Deus praticamente não vai ter muita coisa para fazer na terra. Não é porque Deus ficou derrotado, não, é porque a humanidade estará atingindo um tal estado de delinquência, de degeneração, de afastamento de Deus, que o Espírito Santo não terá mais acesso ao coração humano. E quem dominará o mundo será o anticristo. Tá certo? Isso é ponto pacífico entre todos os teólogos. Isso que é a grande tribulação. Até aí você entendeu? Agora, quando que será a volta de Jesus nisso aqui? Para alguns teólogos, a volta de Jesus é antes da grande tribulação. Jesus vem, arrebata a igreja, porque vai ser tão caótico que vai estar aqui na terra. Violento, tão né? violento, tão pá, que Deus vai fazer com a igreja dele assim, eu vou tirar vocês daí para vocês não sofrerem isso. E nessa visão, que é chamada de pré-tribulacionismo, quem vai ficar para trás? Não tem aquele livro do Tim LaHaye, Deixados para Trás? E fizeram um filme também com o Nicolas Cage, se eu não me engano, né? Não sei se é com ele, mas eu já vi esse não filme. tem um que é com ele, se eu não me engano. Tem uma série chamada Leftovers. Leftovers, alguma coisa assim. Todos esses Tim LaHaye ou esses aí, a própria novela Apocalipse da TV Record, da Record TV, a ideia é que Cristo vai arrebatar a igreja e quem vai ficar para trás? Dois vão estar no mesmo ambiente, um vai e outro fica. Quem vai ficar para trás? Vai ficar para trás aquela pessoa que não estava tão espiritualmente preparada e Deus ainda vai dar uma chance. Ele pode até se arrepender, mas ele vai comer o pão que o Devil amassou ali. E os judeus também vão, nessa época, reconhecer Jesus ao Messias. Muitos judeus vão se converter e vão ficar para trás também aqui, sofrendo com o anticristo. Isso é o pré-tribulacionismo. O meso-tribulacionismo vai achar que a volta de Jesus vai vir em meio a esse caos. Não antes, mas em meio ao caos. O pós-tribulacionista acredita que não, que a volta de Jesus será após a grande tribulação. E para o pós-tribulacionista, a igreja passará pela tribulação também. Pela grande tribulação. E quem será a igreja que passará pela grande tribulação? Os 144 mil. Para essa terceira opinião, é claro. Eu sou dessa terceira opinião. Também? Também. E alguém pode falar, Rodrigo, mas eu sempre ouvi falar que eram judeus. Para mim não são judeus, eu vou explicar por quê. Lembra que o Apocalipse é um símbolo. Sim. E como símbolo, tem que entender o símbolo como símbolo. O fato, por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa, mas João vê 7 espíritos de Deus diante da... É lógico que é simbólico, senão vão acreditar num politeísmo aí, né? 7 espíritos de Deus. É um espírito só representado pelo número 7,
porque é o número da perfeição. O Messias, por exemplo, ele é ungido com 7 Espíritos de Deus. Outro exemplo que eu poderia dar, as 7 igrejas do Apocalipse. Na verdade, é uma igreja cristã só. Mas ele divide essa igreja cristã em 7 igrejas para representar a plenitude da igreja cristã. Compreende? Entendi. Então, para mim, por que fala 144 mil judeus? Olha que, se eu pegar literalmente aqui, eu tenho alguns problemas. Primeiro, porque fala que o número é 144 mil. Será que é número literal? Segundo, não envolve judias, mulheres, só homens. Porque quando você vai para o capítulo 14, lembra que eu falei do quiasmo? Que está aqui, está no final? No capítulo 14 fala desses mesmos 144 mil e diz assim, olha, eu vou ler para você aqui, olha. Capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e do seu Deus. Ouvi uma voz como de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de harpa. Entoava um cântico diante do cordeiro. Ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil. E diz assim, esses são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Então, se eu entender isso aqui literalmente, os 144 mil só podem ser judeus que nunca se casaram porque são virgens. Então complica. E vou complicar mais ainda. Não podem ser 144 mil judeus, porque judeu é quem é da tribo de Judá. Aqui fala que era 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Zebulun, 12 mil da tribo de... Só não tem a tribo de Dan aqui, só não tem Dan. Teoria, então. Então, para mim, é um símbolo. Paulo fala na carta aos Romanos que o Israel de Deus hoje é a igreja. Você entendeu? Ele falou assim, olha, Deus pode suscitar descendentes para Abraão dessas pedras. Então, embora eu, Rodrigo, tenha ascendência judaica lá no meu Pereira, por causa de cristãos novos que fugiram da Inquisição, independente disso